Apocalipse capítulo 3, no versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Tudo, Senhor, é para Ti. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome para glorificar a Ti, Senhor. Tu és a razão da nossa existência e a razão do nosso louvor. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor, e fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus, o Senhor está aqui, amém? O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. O Senhor Jesus se faz presente aqui nesta igreja. A palavra do Senhor nos diz que Ele anda no meio das igrejas. A visão que João teve no Apocalipse dizia que o Senhor Jesus estava entre aqueles 7 candelabros que representam as igrejas do Senhor. E Ele está aqui nessa noite. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós dedicamos, o nosso louvor, a nossa adoração, é tudo para Ele, tudo por Ele, tudo foi feito por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus é a pessoa mais importante deste culto. Nós louvamos a Deus porque temos o privilégio de termos sido alcançados pelo Senhor. Nós fomos alcançados pelo poder de Deus. Amém? Queridos, no domingo passado a gente começou uma pregação falando sobre as igrejas do Apocalipse, no capítulo 2, e falamos ali sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna e também de Pérgamo. E vamos dar sequência a essa pregação falando sobre as demais igrejas, sobre a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Essas igrejas representam algumas das igrejas ali da Ásia Menor, daquela região que hoje é a Turquia. Não são todas as igrejas do primeiro século, mas representam todas elas. E essas cartas, elas foram escritas diretamente para essas igrejas, para aquele período, mas elas são atemporal. Elas são para nós também hoje. Elas falam o nosso coração, falam as nossas vidas, e quando a gente pensa nessas igrejas, talvez venha em nossa mente, quando a gente pensa na igreja de Esmirna, por exemplo, uma igreja pequena, uma igreja, um templo pequeno, com poucas pessoas. Quando nós pensamos, talvez, na igreja de Laodiceia, pensamos em um templo grande, rico, cheio de coisas, mas a gente precisa entender uma coisa, que no primeiro século as igrejas, elas se reuniam nas casas, né? As igrejas se reuniam nas casas das pessoas, até porque não era permitido que se fizesse templos. Isso só vai acontecer lá pelo 4º século, quando há uma união entre o Estado e a igreja. Então, a religião cristã, ela não era aceita pelo Império Romano. Ela era perseguida pelo Império Romano, ela não tinha autorização para construir templos. Tanto é que nós temos em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 15, falando exatamente sobre reuniões nas casas dos irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Colossos, ele disse o seguinte: saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. O apóstolo Paulo, ele era um homem que fazia tendas, ele construía tendas, e ele trabalhava a semana inteira. A palavra do Senhor nos fala isso em 1 Coríntios, lá no capítulo 18, ele fala que ele construía tendas e no final de semana, no sábado, ele ia até as sinagogas, e aí ele pregava nas sinagogas. Ele era um homem que tinha uma boa oratória, ele tinha muito conhecimento, ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era o mestre da lei. Então ele tinha o privilégio de ser chamado para trazer uma palavra, e aí ele aproveitava, porque ele era fariseu, ele tinha esse direito de falar nas sinagogas, e ele começava a falar das profecias messiânicas, daquilo que viria a falar sobre Jesus, e aí ele falava e pregava para os judeus, e muitos se convertiam. E depois que ele saía dali, ele não era chamado nunca mais naquela sinagoga, porque depois ali tinha que ir para outro lugar, porque aqueles que se convertiam seguiam com ele, os demais ficavam contra, e assim a igreja do Senhor ia crescendo, até que um ponto ele disse assim: olha, se vocês não querem ouvir a palavra de Deus, não querem saber que Jesus é o Messias, é o Salvador, eu vou pregar agora para os gentios. E aí ele começou a pregar também para os gentios, e a igreja do Senhor lá foi crescendo. Acontece que depois de um tempo, o Império Romano percebeu isso, que a igreja estava crescendo muito, e no ano de 54, Nero assume o trono de Roma,
E Nero era um cara que ele era megalomaníaco, ele era louco, ele era tão, assim, um cara tão louco que ele mandou matar a própria mãe, seus familiares. E em determinado momento ali, depois de um tempo do seu governo, Roma é incendiada. Acontece um incêndio em Roma e no ano de 64, e ali as pessoas começam a dizer, foi Nero que fez, começaram a ter acusações. Alguns historiadores dizem que ele estava ali com a sua lira, e outros falam que ele estava compondo um poema enquanto Roma pegava fogo, né? E vários bairros foram destruídos, e ele acusou os cristãos. Ele disse, quem fez isso foram os cristãos, até para tirar a culpa dele e ter uma forma de perseguir, ter ali uma maneira de dizer, olha, quem cometeu esse crime foram os cristãos. E a partir dali houve uma grande perseguição. A igreja estava crescendo. O historiador Tácito fala no livro do Cristianismo, ele diz que muitos cristãos eram incendiados ao pôr do sol para que pudessem servir de luzes para iluminar a cidade durante a noite. Então muitos dos nossos irmãos foram perseguidos, foram mortos, foram crucificados, até que depois do ano 70, houve uma rebelião, uma revolta entre os judeus, por ter sido profanado um dos templos, ali uma das sinagogas, e o general Tito, ele invadiu a cidade de Jerusalém. Ele tocou fogo na cidade, ele matou muitos judeus, cerca de 100 mil judeus, e ali houve uma grande rebelião, e eles tomaram a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, queimou o templo, e aí começou então uma forma de expansão do cristianismo, porque muitos tiveram que sair para pregar o evangelho fora. Houve uma diáspora ali, aquela perseguição levou as pessoas a pregar o evangelho fora de Jerusalém, e cresceu muito. E as pessoas começaram a pensar, os imperadores e todo o Império Romano, que o cristianismo começava a se tornar uma ameaça. Começava a se tornar uma ameaça diante ali de todos, e surge então o imperador Vespasiano, que vai fazer o Coliseu. Ele vai construir o Coliseu. E conta a história que na inauguração do Coliseu, que durou ali 100 dias, cerca de 10 mil cristãos foram mortos. 10 mil irmãos nossos foram mortos ali por gladiadores, por leões e por outras feras. E começou uma grande perseguição, até que ali todos os apóstolos foram mortos, né? Paulo, Matias foram decapitados, Pedro e André e outros foram crucificados, e só sobrou João. Então, pensando ali que poderia acabar com o cristianismo, o imperador Domiciano, ele prende ali o apóstolo João na ilha de Patmos, que foi que a gente começou a falar no domingo passado. E é quando João está naquela ilha, ele tem uma visão maravilhosa de Jesus. A última visão que João teve de Jesus foi na cruz. Ele viu Jesus sendo crucificado, ele viu Jesus sofrendo, ele viu seus olhos ali tristes, ele viu ali todo o rosto de Jesus e seu corpo desfigurado. E agora ele tem uma visão maravilhosa do Senhor. Ele diz que ele viu entre os candelabros de ouro aquele que era semelhante ao Filho do Homem, e que ele viu Jesus que falava com ele. E ele disse que ele viu ali aquele homem então, que estava ali com a sua cabeça e com seus cabelos brancos, representando a autoridade de Deus, que ele estava sendo exaltado, e que seus olhos eram como chamas de fogo, que seus pés eram como latão reluzente, ou como bronze polido, e que ele tinha uma voz como de muitas águas. Então ali ele viu o Senhor Jesus glorificado, assim como ele está nesta noite. O Senhor Jesus não estava mais na cruz, agora ele estava glorificado, e ele estava dizendo para que ele escrevesse as palavras daquilo que estava acontecendo e as coisas que iriam acontecer. E João, quando viu o Senhor, ele caiu como morto. Grande era o poder de Deus, e esse mesmo Jesus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, está aqui nessa noite. Nós precisamos temer, adorá-lo com toda a nossa devoção, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele esteve morto, mas hoje Ele está vivo para todo sempre. E João então começa a escrever aquelas palavras ali que o Senhor falou. Ele escreve à igreja de Éfeso, e ele fala que o Senhor vê as obras
daquela igreja e viu que aquela igreja era uma igreja que trabalhava arduamente, que perseverava, porém tinha esquecido o primeiro amor, tinha abandonado o primeiro amor, e que eles precisavam se arrepender e lembrar das primeiras obras. E depois ele escreve à igreja de Esmirna, uma igreja pequena, e ele diz assim: eu sei que vocês sofrem aflições, perseguições, vocês são pobres materialmente, mas são ricos em espírito. E aí depois ele escreve à igreja de Pérgamo, e fala que a igreja que está no meio de uma cidade idólatra, onde está o trono de Satanás, e ali ele se referia àquelas imagens, adoração ao imperador e tantos outros ídolos que havia ali, mas eles permaneciam fiel ao Senhor, mas alguns estavam seguindo doutrinas de demônios, doutrinas daqueles que eram seguidores de Balaão, dos nicolaítas, e que levavam o povo a pecar. E então depois ele continua escrevendo, ele fala a igreja de Tiatira. Essa igreja, essa cidade de Tiatira, ela também pertence o que hoje é a Turquia, e era uma cidade comercial, uma cidade que tinha ali também muitos tecelões, fábricas de roupa. Era uma cidade que tinha um grande comércio, e essa igreja, ela traz um significado através da visão, da ideia de que cada uma dessas igrejas representa um tempo também, das igrejas do Senhor na terra, representa um período em que a igreja se envolveu com o paganismo, se envolveu com as coisas que estavam no mundo, e fala que houve um sincretismo religioso muito grande. Aquela igreja, ela pregava a palavra, mas também ouvia doutrinas de demônio. Fala assim em Apocalipse, no capítulo 2, quero que você acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 18. Apocalipse 2, 18. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Novamente o Senhor fala: conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor sabe tudo o que fazemos. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. E ele falava a essa igreja dizendo assim: eu sei que vocês fazem coisas, que vocês têm fé, que vocês fazem muito mais agora do que faziam antes, que vocês têm muitas obras, que vocês perseveram, que vocês têm ali um propósito de fazer as coisas diante de Deus. E é importante a gente fazer boas obras. Nós sabemos que as obras, elas não nos salvam. A palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 8, até o versículo 10, que pela graça nós somos salvos, e não por obras para que ninguém se glorie, mas para que a gente possa fazer boas obras, porque fomos chamados para isso. Mas as boas obras, elas não nos salvam. Não adianta a gente ter aqui o louvor muito bonito, uma igreja bonita que faz obras sociais, mas se o Senhor não for o centro, nada disso vai valer. O Senhor tem que ser o centro de todas as coisas. E ele elogia aquela igreja falando que ela praticava boas obras e fazia aquilo que diante das pessoas poderia parecer algo muito bom, que eles tinham amor, que eles tinham fé, tinham serviço, porém tinha uma coisa contra eles. E ali fala, no versículo 20, diz assim: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. A mesma coisa que acontecia daqueles que eram seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. E ele fala aqui então, que você tolera Jezabel. Eu não sei exatamente se esse texto fala de uma mulher que tinha esse nome, ou se estava representando Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel, que foi um dos piores reis que já esteve em Israel. Essa mulher, ela matou profetas, ela perseguiu os profetas, ela ameaçou Elias, ela levou o povo a se contaminar com idolatrias. Ela era idólatra, ela adorava Baal, e havia profetas de Baal que comiam a sua mesa, e ali o Senhor falava para eles: vocês toleram o pecado.
Queridos, uma coisa muito importante que a gente precisa ter no nosso coração como servos de Deus, a gente não pode tolerar o pecado na nossa vida. O pecado ele tem que ser algo eventual, tem que ser algo que acontece porque somos falhos, porque de fato temos ainda uma vida material, mas a gente não pode se acostumar com o pecado, a pensar que é normal, a pensar que eu tenho um pecado que ele é de estimação, que isso é normal acontecer. Eu preciso me indignar com o pecado e dizer assim, Senhor, eu não aceito, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero ter uma mudança de atitude, eu quero ter uma vida transformada diante do Senhor. E todos os dias a gente precisa ter uma vida de arrependimento. Porque quando nós toleramos o pecado, a gente perde a comunhão com Deus. Eu e você precisamos todos os dias olhar para dentro de nós e pedir ao Espírito Santo de Deus que sonde os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau. E quando o Senhor apontar o nosso coração e dizer, isso não me agrada, que a gente tenha uma mudança de atitude, que a gente possa pensar e refletir todos os dias sobre isso. E a palavra do Senhor então, nos fala no versículo 21, do capítulo 2, ele diz o seguinte, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. E aí o Senhor traz então uma sentença muito dura, e o Senhor nos dá um tempo. O tempo do Senhor é hoje, para que a gente se arrependa. Se tem algo que eu estou fazendo, algo que eu estou achando que é normal, que eu preciso mudar, eu preciso me arrepender hoje. Porque hoje é o dia aceitável do Senhor para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz então, que o Senhor decretou uma sentença, que Ele deu um tempo, mas ela não quis se arrepender. E fala que, no versículo 22, por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que praticam. O Senhor é misericordioso, o Senhor é tolerante, ou melhor dizendo, o Senhor não é tolerante, o Senhor é misericordioso e nos dá a oportunidade de se arrepender. Ele não tolera o pecado, mas Ele nos dá a oportunidade, pelo seu grande amor, para que a gente possa se arrepender. Ele diz, se arrepender, ainda assim eu vou perdoar, ainda assim eu vou perdoar os pecados. Ele diz, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, para retribuir cada um de acordo com as suas obras. E o Senhor fala isso para as nossas vidas com amor, para que a gente tome uma atitude e tenha uma vida reta diante do Senhor. Todos nós somos falhos, a começar por mim. Todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Todos nós precisamos revisar nossas vidas e pedir, Espírito Santo, muda meu coração, muda a minha vida, transforma, para que eu possa a cada dia parecer mais com Jesus, porque o Senhor, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, Ele contempla todas as coisas, Ele sabe as boas obras que fazemos, mas também conhece o nosso pecado, e a gente precisa ficar triste, precisa se entristecer com aquilo que fazemos de errado, e buscar a presença do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que aqueles que seguiam essa doutrina, eram ensinados que buscassem conhecer os profundos segredos de Satanás. Essa mulher ensinava que para que eles pudessem lutar contra o diabo, eles precisavam conhecer todas as obras do diabo. Isso é uma mentira. Eu não preciso conhecer as obras do diabo, eu preciso conhecer a verdade do Senhor para combater o diabo. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós resistimos a Satanás pela palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus fez no deserto. Quando eu conheço a palavra de Deus, não me importa as obras do diabo. Eu preciso conhecer as obras do Senhor. E ele disse o seguinte ainda, no versículo 25, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Queridos, não basta eu ser fiel ao Senhor por um tempo, eu tenho que ser fiel até o fim, até que Ele venha. Porque se eu passar a vida toda servindo ao Senhor, mas no último dia da minha vida eu me afastar da presença dEle, eu perco a salvação. Todas aquelas obras que foram feitas, elas serão esquecidas. E a partir daquele momento, eu perco a salvação do Senhor. Então precisamos estar atentos. E ele fala no versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Nós reinaremos com Cristo quando Ele vier da sua glória. A palavra do Senhor nos dá essa promessa. E precisamos estar atentos para aquilo que diz a palavra do Senhor. No capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, ele fala algo ainda também muito importante para a nossa reflexão.
E essa cidade era uma cidade rica também, uma cidade rica em ouro e prata, aquela região toda ali era. Essa cidade foi capital do reino da Lídia e foi construída sobre um monte. Só que depois a cidade foi expandindo, ela foi crescendo, a vizinhança, e foram ampliando aquela cidade. E ela era uma cidade de importância para o Império Romano, porque ela fazia ligação entre o Mar Egeu e as províncias do interior. Então era uma cidade estratégica. E ali também foram encontradas ruínas de templos, de grandes sinagogas judaicas. Havia um grupo de judeus que viviam naquela região e que viveram naquele período. E aqui nós temos uma repreensão muito grande para essa igreja que representa o 5º período da igreja, que é o período da reforma protestante, quando a igreja precisou acordar e sair do paganismo. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 3, peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe, a partir do versículo 1. Apocalipse 3 fala: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Novamente o Senhor fala: você tem fama de estar vivo, mas está morta. Que palavra dura, que palavra difícil. Talvez as pessoas daquela região, daquelas igrejas, olhavam para Sardes e diziam: que igreja, queremos ser como essa igreja. Talvez você olhe para mim e olhe para outro irmão e diga: eu quero ser um crente como esse. E que de fato nós sejamos não só de aparência, mas de verdade. Porque o Senhor, Ele conhece as nossas obras. Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso íntimo e dá um diagnóstico direto da nossa vida. Nós olhamos as aparências, nós olhamos as pessoas e infelizmente um cristão ele pode viver de aparências. Ele pode parecer santo, ele pode parecer espiritual, mas diante do Senhor isso não serve de nada, não tem nenhum valor. E essa igreja ela parecia ser uma igreja de fato viva, mas estava morta, e o Senhor dá a ela uma advertência, no versículo 2 do capítulo 3, ele fala o seguinte: esteja atento. Em outra versão ele fala: desperta, acorda, sai desse sono que você está passando, que você está vivendo. E ele diz assim: fortalece o resto que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Você faz muitas coisas, mas eu não vejo nada de Deus nisso aí. A gente precisa ter um cuidado como igreja, de não ser apenas uma igreja que faz muitas obras, muitas atividades. Isso não significa que a gente não deva fazer, mas qual o propósito de tudo que fazemos? Fazemos para a glória do Senhor ou fazemos para o nosso próprio orgulho? Que possamos fazer coisas que agradam ao Senhor e que glorifiquem o seu nome. Amém? Ele disse, lembre-se, portanto, que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Novamente o Senhor dá uma oportunidade. Arrependa-se do teu pecado. Se não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. A carta de 2 Pedro, no capítulo 3, 10, fala que o dia do Senhor virá como um ladrão. Em Mateus 24, ele fala para que a gente vigie, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Nós sabemos que ainda tem muitas profecias para se cumprir, que tem coisas que vão acontecer, sabemos que haverá a manifestação do anticristo, mas o Senhor pode voltar esta noite, para mim ou para você. O nosso encontro com o Senhor, ele é pessoal. O Senhor pode voltar para nós hoje, pessoalmente, para cada um. Estamos preparados para ter um encontro com o nosso Deus? Ele diz, olha, eu virei como ladrão. Se você não acordar, se você continuar nessa vida que você está levando de sonolência, eu virei como ladrão. Mateus 24 fala que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria atento, acordado, porque ele saberia que ele viria naquela hora, e ele não deixaria invadir a casa. E assim também o Filho do Homem virá, numa hora em que vocês menos esperam. E o Senhor nos dá esse alerta essa noite, para que a gente esteja atento. E Ele faz uma promessa. O Senhor sempre dá uma palavra também de esperança para aqueles que se arrependem. E no versículo 4 Ele fala, no entanto, tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. E o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele nos dá essa esperança de estar junto com ele, de andar de vestes brancas, diante da presença do Senhor, e ter o nome no livro da vida. Ter o nosso nome no livro da vida é a coisa mais importante. Não tem nada, não tem riqueza nenhuma nesse mundo, não tem nenhuma glória, não tem nenhuma conquista, não tem nenhum grau, nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado, doutorado, seja lá o que for, qualquer ouro, qualquer riqueza desse mundo, prata, nada disso vale se o nosso nome não estiver no livro da vida. Essa é a coisa mais importante. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que procedemos nessa terra, ela tem que ter um propósito, e o propósito é estarmos na glória com o Senhor. Amém? Que esse seja o nosso desejo, que seja a nossa busca constante, para que estejamos na presença do Senhor, para que sejamos dignos, como ele disse na sua palavra. E depois ele fala de uma igreja, a igreja de Filadélfia, a partir do versículo 7 do capítulo 3, e assim como ele falou com Esmirna, que ele não fez nenhuma repreensão, a mesma coisa acontece com essa igreja, e ele faz também elogios a ela. Ele fala para essa igreja, que ela se apresenta de fato ali aprovada diante aos olhos do Senhor, e Filadélfia era uma região também, que também tinha ali, né, uma certa influência, mas aquela igreja, ela tinha algo muito especial, porque ela, diante de tantas lutas, tantas provações, ela permanecia fiel, ela permanecia diante da presença do Senhor, sem se contaminar com as coisas do mundo. E a carta a essa igreja representa o 6º período do cristianismo, que seria o período ali dos grandes avivamentos, dos grandes movimentos missionários, e é no século XIX que surge também um homem chamado John Ongeman. Vocês conhecem esse homem? Que surge ali, nesse período, um homem que vai criar a nossa, a missão de Orebro, que vai trazer a nós os missionários, e vai fundar a nossa igreja. É nesse período também que nós temos grandes pregadores, Moody, Spurgeon, Finney, que vão trazer um avivamento muito grande, e a gente fica lendo a história desses homens e pensando: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse avivamento, esse desejo de pregar para muitas pessoas, de ver o Senhor transformando muitas vidas. Esse tem que ser o nosso desejo, tem que ser o desejo do nosso coração. E a igreja de Filadélfia, ele escreveu dizendo o seguinte: estas são as palavras, versículo 7, daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Amém? O Senhor, ele tem a chave de Davi. Talvez, não sei qual é a situação da tua vida hoje, talvez as portas estão fechadas, e eu lembro de uma ocasião em que todas as portas estavam fechadas para mim, porque eu estava num lugar que não era para eu estar mais, e o Senhor falou: sai dessa terra, sai daqui, vai para outro lugar. E as portas às vezes estão fechadas e a gente não compreende, mas Deus tem um propósito e Ele fala para nós, e há um momento em que Ele abre uma porta, e essa porta que Ele abrir, ninguém pode fechar. E diante desta igreja, Ele traz elogios, traz promessas, e Ele fala: conheço as suas obras, no versículo 8, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Queridos, se permanecermos fiéis diante do Senhor, Ele tem uma porta aberta para nós, amém? Ele tem uma porta aberta para você, mas para isso, eu preciso permanecer fiel ao Senhor, para que essa porta esteja aberta diante do Senhor, para as nossas vidas. E Ele fala: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Era uma igreja que, mesmo diante daquela dificuldade, ela guardou o nome do Senhor, ela não se deixou levar pelas coisas. Talvez você possa pensar: mas eu sou novo convertido, tenho pouco tempo na fé, ou ainda, talvez eu não tenha tanto conhecimento, mas aquilo que você tem, você deve guardar. Você deve guardar aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, para que você permaneça firme diante do Senhor. E ele fala no versículo 10, visto que você guardou a minha palavra
de exortação e perseverança, eu também guardarei na hora da provação. Amém? O Senhor, Ele não está dizendo aqui que Ele iria livrar essa igreja da provação, mas que Ele iria guardar. Que ainda quando você estivesse atravessando o vale da sombra da morte, e alguns aqui já atravessaram esse vale, e o Senhor guardou, e o Senhor tem guardado. E ainda que você seja lançado numa cova de leões, e ainda que você seja lançado numa fornalha, e talvez alguns aqui estão sentindo esse calor de como se estivesse numa fornalha, de tanta tribulação que está passando, mas o Senhor te promete que se você for fiel, Ele vai te guardar nesse momento de tribulação. Amém? Precisamos confiar no Senhor, e saber que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. O Senhor é fiel, Ele fez essa promessa, e Ele disse ainda mais, uma advertência: apegue-se o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, que é o mais precioso, para que ninguém tome a sua coroa. E o vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus. E ele fala: escreverei nele o nome de Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, a nossa morada. Essa é uma promessa maravilhosa para as nossas vidas, que a gente possa guardar o que a gente tem, para que ninguém tome a nossa coroa. Queridos, há muitas distrações nesse mundo, há muitas coisas que são colocadas diante de nós. Exatamente para quê? Para que a gente tire o foco da eternidade. Estamos aqui neste mundo, vivemos neste mundo, precisamos trabalhar, precisamos honrar com os nossos compromissos, mas nós não somos deste mundo. Precisamos sim ser exemplos em tudo que fazemos, honrar com todos os nossos compromissos, mas com uma consciência: não somos desse mundo. Temos uma cidade nos aguardando, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino. Estamos aqui como peregrinos. Continuando, João escreveu sobre a igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14 do capítulo 3. Você pode abrir aí sua Bíblia também e acompanhar. Ele fala o seguinte: essa cidade também é uma curiosidade, uma cidade rica, uma cidade, uma grande metrópole, um centro econômico, judicial. Ali havia muito comércio também, e era uma cidade que vivia ali numa metrópole que incluía a cidade de Colossos, da qual foi escrita a carta aos Colossenses, e Herápolis também, que era outra cidade importante. E ela representa a igreja dos dias atuais, ela representa esse período, e ela traz algo ali impressionante, porque era uma igreja que era rica, e a gente falou ali no início que as igrejas, elas se reuniam nas casas, né? Então provavelmente na casa de alguém muito rico, e tem um achado arqueológico, que o teólogo e doutor em arqueologia clássica, Rodrigo Silva, que muitos conhecem, ele diz que teve um achado na Turquia e na cidade de Laodiceia, em que eles encontraram uma casa, e os vestígios dessa casa, os escombros mostravam que era de uma pessoa muito rica, e tinha um grande salão amplo ali, e alguns escritos na entrada dessa casa que davam a entender que ali era uma igreja, e por todas as características, uma igreja no local de uma pessoa rica. Então provavelmente ali era a igreja de Laodiceia, e ele fala que essa igreja, o Senhor diz o seguinte no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra dura, né? Que palavra difícil. E tem um fato interessante, que todas essas cartas, elas têm uma questão simbólica de acordo com cada cidade. E a cidade ali de Laodiceia, ela não tinha águas termais, águas quentes, nem águas frias. As cidades vizinhas tinham. A cidade de Colossos, por exemplo, tinha fontes de águas frias. E a cidade de Herápolis tinha fontes de águas termais, águas quentes, né, águas terapêuticas. E lá chegavam águas mornas, né, chegavam águas que vinham dos aquedutos, que eram uma espécie de tubulações antigas que levavam a água até a cidade e chegava morna. E o Senhor faz ali uma representação para eles. Diz, olha, que bom seria se você tivesse de fato uma vida espiritual quente na presença do Senhor. E será que o fogo do Espírito Santo está ardendo em nossos corações?
Estamos vivendo uma vida, de fato, em que o Espírito Santo tem aquecido as nossas vidas? Ou será que temos levado uma vida espiritualmente fria? Estamos na igreja, mas talvez com a nossa mente lá fora. Talvez isso acontecia com aquela igreja, talvez seja a nossa realidade também. Precisamos refletir. E a palavra de Deus nos diz algo ainda pior. Ele diz assim: olha, se você fosse totalmente frio, estivesse fora, né, não me servindo, tudo bem, pelo menos você tomou uma decisão. Agora, se você está no meio termo, se você é morno, ele está a ponto de vomitar da sua boca. Alguém que leva uma vida cristã morna é aquele que está levando uma vida mais ou menos. Ele está mais ou menos na igreja, mais ou menos no mundo. Ele está vivendo uma vida de aparências. E eu preciso olhar para o meu coração e dizer: Espírito Santo, eu não quero viver essa vida. Eu quero ter uma vida espiritual de fato, em que o Espírito Santo vai aquecer o meu coração, vai fazer de fato eu servir ao Senhor em fidelidade, em abrir mão de tudo aquilo que me contamina, para que eu possa servir ao Senhor verdadeiramente. E precisamos estar na presença do Senhor, para que Ele de fato possa nos olhar e nos aprovar. E a igreja de Laodiceia, ele faz ali uma sentença muito dura, e era uma igreja soberba, porque eles eram ricos, eles eram autossuficientes, e ele diz no versículo 17 o seguinte: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E ele faz uma outra referência àquela cidade. A cidade de Laodiceia teria sofrido um terremoto, conta a história, e eles teriam rejeitado a ajuda dos romanos para reconstruir a cidade. Os cidadãos eram autossuficientes, orgulhosos, disseram: não precisamos, nós vamos reconstruir a cidade. Ele disse assim: você disse também, talvez fazendo uma analogia àquela cidade, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor traz uma palavra muito dura, mas Ele dá novamente a sua misericórdia. Ele diz assim, no versículo 18 do capítulo 3, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rica. Roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar aos seus olhos, a fim de enxergar. E aqui ele faz outra analogia, aquela cidade que era rica em ouro, a cidade também que tinha muito comércio de roupas. A história conta que as pessoas iam até ali, aquela cidade, para serem tratadas dos olhos. Havia clínicas, havia algo parecido com o que nós temos hoje, como colírios. Ele diz assim: olha, eu te aconselho que você compre de mim o ouro refinado pelo fogo, roupas para cobrir a tua nudez e colírio para os teus olhos, para que você possa enxergar a vida que você está vivendo. E que nessa noite a gente possa ter essa riqueza do Senhor, que nós possamos de fato ter o ouro que é refinado pelo fogo, que a gente possa ser vestido com vestes brancas pelo Senhor, e que os nossos olhos possam enxergar aquilo que está nos afastando, aquilo que está nos tirando da presença do Senhor. E Ele fala isso com amor para as nossas vidas. Ele diz no versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. E ali o Senhor traz uma palavra que nos chama muito a atenção no versículo 20 do capítulo 3, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Sabe o que é o mais impressionante nisso tudo? Essa igreja era rica, ela era uma igreja que tinha muitas coisas, mas o Senhor não estava na igreja. Imagina, queridos, nós fazermos um culto aqui, louvarmos ao Senhor com um louvor tão bonito, trazer uma palavra, batizar pessoas, celebrar a ceia, e o Senhor está lá fora. Aquele que é o mais importante, a pessoa mais importante deste lugar, mais importante das nossas vidas. De nada valerá tudo que fazemos, se o Senhor não estiver aqui. E Ele dizia para esta igreja, eu estou à porta e bato. E o Senhor fala para nós essa noite. Talvez para alguém aqui Ele está dizendo, eu estou à porta do teu coração há tanto tempo, estou batendo para que eu possa entrar, e que a gente possa permitir que o Senhor entre no nosso coração, e faça morada todos os dias. E Ele fala também, que ao vencedor,
darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. É um privilégio muito grande nós termos essa oportunidade de estar na presença do Senhor e ser honrado por Ele. Para concluir, Apocalipse 3, versículo 22 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor tem falado aos nossos corações, tem falado às nossas vidas, para que a gente desperte, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E Ele está nos dando um alerta para que a gente tenha uma vida diferente, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja de Laodiceia não tinha problemas morais como outras igrejas, como Pérgamo, como Tiatira, não tinha perseguições como Esmirna, mas eles estavam ali de uma forma como se vivesse apenas uma riqueza material, sem se preocupar com o mais importante, sem viver uma vida de fato na presença do Senhor. As igrejas da Europa, as igrejas históricas, elas estão fechando. Hernandes Dias Lopes, ele fala que muitas das igrejas que vivenciaram grandes avivamentos estão se transformando em bares, se transformando em mesquitas, estão se transformando em lojas, em residências. A mesma Europa que presenciou avivamentos, a mesma Europa que esteve diante deles ali, Martinho Lutero, reformadores como João Calvino, experimentou movimentos como dos morávios, que enviavam missionários até para lugares que eram levados como escravos. Jovens aceitavam se tornar escravos para entrar em fazendas e pregar a palavra de Deus. Essas igrejas estão fechando. E que não aconteça no Brasil o que aconteceu na Europa, que não aconteça nas nossas vidas, porque hoje há tantas igrejas que infelizmente envergonham o Evangelho do Senhor. E que a gente possa verdadeiramente guardar no nosso coração, guardar aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa.